Fala, meus haters! Estamos aqui para mais um videozão, Saulão. Videozão do plot twitzão. É assim que se fala? Não é assim que se fala. Desculpa aí. Vini Boy, hoje nós vamos fazer uma análise de uma coisa um pouco diferente, que é um documentário, tá? É um documentário brasileiro, que na minha opinião, já começando assim na lata, eu sei que tá quente, mas eu ouso dizer que é o melhor documentário que eu já vi de produção brasileira, que é o documentário da Daniela Pérez, que se chama Pacto Brutal. A filha da nossa querida e estimada, que agora eu admiro ainda muito mais, porque eu conheci a história e como eu gostei dessa mulher, que é a nossa querida Glória Pérez, né? Uma verdadeira guerreira, né, Saulão? Cara, eu vou falar pra você assim que assistindo esse documentário, poucas pessoas eu passei a admirar tanto como a Glória Pérez, porque a luta dessa mulher, diante de tudo que aconteceu, pra desvendar o crime e chegar até aonde ela chegou, assim, eu realmente me surpreendi com essa mulher e eu tenho uma admiração por ela que excede limites. É isso que você fala da construção da série ser uma das melhores, é porque você vê na construção da série, você vê, ele te mostra o que ela passou, né? E você vê o desespero de uma mãe que perdeu uma filha, e também você vê, além do desespero, a força, né? Porque ela foi uma mulher muito forte, porque ela fez o que a polícia não fez, né? Ela investigou o caso. E tipo assim, é uma história que tanto pra mim quanto pra você, a gente não acompanhou, a gente era nascido, mas tipo assim, a gente era bem pequeno, então a gente não lembra muito, né? Eu lembro muito, eu tenho na minha memória, muito a morte do Ayrton Senna, e dela não tinha tanto. Só que depois, quando você vai crescendo, vai tendo, né, muitos desenrolares aí de notícias em relação a isso. E o grande vilão também vai dando entrevista, né? Então. Que aparecer. E aí você meio que vai se inteirando da história, só que você não mergulhou que nem muitas pessoas daquela época, nossos pais, mergulharam. E assistindo o documentário, ele traz tudo isso à tona. Inclusive, a gente tava reunido, né, semana passada. Foi semana passada, né? Você perguntou pra minha mãe qual foi que deu mais boom, né, na época. Foi a morte da Daniela Pérez ou do Ayrton Senna. Ela falou que acha que foi... Na mesma proporção, né? Porque é um choque muito grande, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho na história, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, porque todo mundo já sabe o que aconteceu. O assassino foi o Guilherme de Pádua, junto com a Paula Tomás, né? Eles arquitetaram esse crime monstruoso. Na época, o Guilherme de Pádua, ele fazia o papel principal, junto com a Daniela Pérez, né? Ele era o Bira, da novela, né? E a menina era a Jasmine, né? A Daniela era a Yasmin, né? Era um papel amoroso, né, Salão? Os dois tinham um papel amoroso ali. E o Bira, que era o Guilherme, ele nunca tinha tido um papel de destaque, assim, na TV. E aí ele já começou a se deslumbrar, né? Por causa daquele papel. E ele, tipo, já tava com aquilo na cabeça, que o negócio dele era ser o melhor, tá em todas as revistas, ser o top, né? Ele tá deslumbrado, né? Ele tava deslumbrado. Porque assim, só pra vocês entenderem rapidamente, quem é o Guilherme de Pádua, esse monstro, né? A série, ela explica muito bem da onde que veio esse cara, né? Ele veio que foi parar por acidente na novela. Então, assim, a primeira aparição dele, assim, de certa relevância, foi numa peça de teatro, né? Chamada Pasolini. E aí ele fazia o papel de um garoto de programa, né? E, inclusive, nesse papel que ele tinha, ele assassinava o cineasta italiano lá no drama, né? Uhum. Depois ele fez um seriado chamado, uma série também de teatro, né? Uma peça de teatro chamada Blue Jeans. E lá tinha alguns atores famosos, que era o Alexandre Frota, o Fábio Assunção. E também envolvia um assassinato, né? Engraçado. Então, assim... Esse cara tá e assim, acontecia muitas coisas estranhas, né? Que no documentário é mencionado. Que, tipo assim, ele, na ânsia dele mostrar que ele era um ator... Só assim, serviço, né? Ele quer... Exatamente. Ele exagerava muito, né? Uma cena de moto que ele foi fazendo, assim, ele foi fazer uma manobra errada. Aí teve um acidente com o ator. Também teve um acidente com faca, né? Ele acabou... ele falou que ele ia ajudar o cara lá o que cuida da produção, né? A tirar o fio das facas. E aí, uma das facas, ele não tirou o fio. Né? Ele acabou cortando um dos atores lá. Né? Então ele já tinha um instinto meio maldoso, meio psicopata, né? Ele já era psicopata, o cara já era psicopata, entendeu? Ele só tava esperando a oportunidade. Ele ia estourar em algum momento. Se não fosse com a Daniela, ia ser com uma outra pessoa, um outro ator, uma outra atriz. Isso daí já tava no sangue dele, entendeu? Ele não se deixava ser passado pra trás, como ele achava, né? Que foi passado pra trás. Ele só perdeu um pouco de destaque na novela e já achou que aquilo era o fim do mundo. E uma das cenas dessa Blue Jeans que ele tava gravando com o Fábio Assunção, ele fala que ele deu um soco em cena aqui na garganta dele, que ele falou que ele ficou com medo de perder a voz. E aí teve um rolo danado, teve uma briga danada e tal. Só que mesmo assim, ele foi chamado pra um papel na Globo, né? Um papel de uma novela. Uma participação na novela chamava Mickey Preto, né? Uma participaçãozinha especial que já foi o suficiente, que nem o Vinícius falou. O ego dele, tipo, se elevar ao máximo, ele falou, eu vou virar uma estrela. Tô na Globo, né? Nas revistas e tal, na época era revista.
E aí o diretor Wolf Maia, né, até relatando sobre isso, ele fala que ele recebeu uma carta em que ele falou bem assim, que ele não tava mais querendo mostrar a bunda dele no Blue Jeans porque eles não mereciam isso, né, que a bunda dele valia muito mais, que agora ele seria um ator de sucesso. Então você vê assim o grau, né, de ambição do cara, né, de se achar o máximo. E aí quando ele é chamado para a novela de Corpo e Alma por um acidente, Vinícius. Então o papel, na verdade, ele foi feito pensando no Alexandre Frota, né, Solon? Então... Só que ele tava gravando uma outra novela, né? Ele tava gravando uma novela das 6 e o diretor não quis liberar, né? E aí eles tiveram que correr as peças pra achar um outro ator, né? Isso, e mas aí, ele tava na lista lá, né, de atores e tal, porque em determinado momento... Ele já tinha passado pela Globo, né? Então ele já tava na lista de... pra fazer teste lá, né? Na lista de atores pra fazer teste pro papel. Em determinado momento, né, o finado, o Jô Soares, infelizmente morreu recentemente, ele faz uma entrevista com a Glória Pérez e ele pergunta, mas e aí, não foi feita uma triagem? Ela explica, não, foi feito tudo certinho e tal. Eu não tinha controle sobre isso, mas tinha umas pessoas que viram que ele estava lá na lista de atores da Globo, né? Ele não foi escalado a esmo do nada, né? Mas infelizmente calhou de ser esse cara, né? Esse psicopata pra contracenar com ela. E a Yasmin era uma personagem que estava muito em foco na época, né? Tanto que a Daniela Pérez, ela deu várias entrevistas falando sobre o personagem dela e tal, e ela era uma menina muito centrada. Ela era conhecida como a namoradinha do Brasil, não era? Exatamente. E aí a Glória Pérez fala que, assim, na vida dela ela tava no auge, como escritora, com a filha brilhando, né? Ela tinha um filho que tinha necessidades especiais, mas estava cuidando super bem. A Glória Pérez estava começando, iniciando, né? Exatamente. Era a primeira novela dela escrita, né? Exatamente, né? Então, assim, ela tava realmente, assim, em ascensão e meio que no auge da carreira dela, né? Tava tudo bem. Só que aí o que acontece? Ela vai fazer uma pesquisa de mercado e ela vai descobrindo o que as pessoas pensam dos personagens. E com base nisso, ela vai criando, vai terminando a história. E ela percebeu que o personagem Bira, estava sendo muito aceito, né? Então a Yasmin ia ficar com o papel do Fábio Assunção. Aí todo mundo já sabia isso de início, né? Porque e era isso, um par romântico mesmo. E isso, pra o Guilherme de Pádua, foi um choque, né? E ele começou a se incomodar muito com aquilo, porque ele tinha um sintoma de estrelato. E nesse meio tempo, ele já conhecia, né, a Paula Tomás, com quem ele teve um relacionamento, da época que eles trabalhavam no Blue Jeans, né? Por quê? Ela era uma daquelas meninas fanáticas que ia lá na porta do teatro e assistia várias vezes, né? E aí foi quando eles se conheceram, e infelizmente um psicopata conheceu o outro, e eles começaram a ter um relacionamento em que eles tinham uma ambição muito forte de poder. Parece que um chama o outro, não? Um psicopata chama o outro. E o incrível que você falando aí, que ela ia realmente assistir essas peças, e tem uma pessoa que comentou, eu não lembro quem foi que comentou na série, mas comentou que ela era muito ciumenta. Sim. Muito ciumenta em relação a ele, entendeu? Então você já vê que, tipo, as peças já vão se montando aí, né? Ela não gostava nem de assistir a novela justamente pelo ciúme dela, né? Sim. E aí uma das especialistas, né, justamente nessa questão da psicopatia, ela fala que os dois tinham uma ambição pro poder, né? Um na frente das câmeras, que era de se mostrar, né, que era o Guilherme de Pádua, e por detrás das câmeras tinha a Paula Tomás, que era de justamente aquela questão da manipulação. E ela nutria um ódio muito grande pela Daniela, né? Só que o pano de fundo de tudo isso, Vinícius, é que tinha, além dessa questão da psicopatia, dessa questão da ambição, eles tinham alguma coisa religiosa por trás, né? Uma coisa ritualística, né? Que eles mencionam, que é uma coisa meio do mal, né? Uma coisa meio demoníaca. Meio não, né? Totalmente, né? Totalmente. Por quê? Porque lá quando eles frequentavam o teatro, ela já vinha com uma imagem, que eles não conseguiam identificar direito quem que é, até o Maurício Matar falava que ficou até meio assustado, porque ela chegava com uma bolsa, aí tirava essa imagem, né? E ficava de frente pro palco como se estivesse assistindo. Futuramente, quando eles já começaram a ter o relacionamento, o Guilherme também começou a adotar algumas posturas meio estranhas. Então ele ia pro set de filmagem, ele ia com uma imagem também que eles também não sabiam quem que era. E eles ficavam olhando assim pra imagem, né? O Maurício fala que ele até ficava meio assustado, falando, meu, tira isso aí, porque eu respeito todas as religiões, então eu não quero esse negócio aqui no mesmo ambiente. E ele se ajoelhava, ele fazia preces, ele usava uma fitinha, né? Que não deixavam tirar. Uma vez uma das meninas foram lá, queria tirar, né, a fitinha dele, ele falou que não, que ele tinha um corpo fechado. Então, assim, era uma coisa muito estranha. E aí, acontece o assassinato. E quando acontece o assassinato, tem muitas evidências de que houve um ritual. Por exemplo, tinha um círculo que foi feito antes, uma semana antes, né, onde ela estava. Era perto de um arbusto, era acho que era a última lua cheia do ano, né? Ela estava caída de uma forma... E aí ela tava exatamente isso, ela tava caída com os braços abertos, né? Bem de crucificação, não é crucificação,
Não, de um ritual mesmo. Bem de um ritual, né? A gente não manja muito porque a gente... Porque aí tem uma menina que é estudiosa, né, nessas coisas de religião, e ela fala que tudo isso faz parte de um ritual. A pessoa ela tem que morrer com os braços abertos, de peito pra cima, né, em sentido ereto. E ela recebeu 12 apunhaladas no coração, poderia ser em qualquer outro lugar. Uma mecha do cabelo dela foi tirada, né? Então tudo isso é um ritual para alguma entidade. O mais triste é você ver que uma pessoa que não tem nada a ver nessa longa, tipo, morreu por nada, por encontrar as pessoas erradas, no tempo errado, e tipo, é muito triste, porque uma pessoa levar 12 apunhaladas no peito... É um negócio, assim, totalmente brutal, assustador, né? E a gente não sabe para que tipo de ritual isso foi feito, mas realmente é algo demoníaco, algo satânico. Provavelmente é para mais sucesso deles, mas eles se lascaram, né? Essa é a verdade. Se lascaram assim, entre aspas, né? Ficaram presos muito pouco tempo, né, Salom? Porque tudo isso aconteceu e corria um sério risco deles não serem descobertos. Mas aí aconteceu uma série de fatores, né, Vinícius, que fizeram que o crime ele fosse descoberto até, de certa forma, bem rápido. Né? Porque na época do crime não existiam câmeras, era mais escasso essa questão de tecnologia, então era mais difícil de achar também as coisas, né, de saber, tipo, ele passou aqui, tipo, não tem como, entendeu? Porque não tinha câmera, não tinha a tecnologia que tem hoje. E até curioso como é que foi descoberto. Né? Então é testemunha, né, a investigação era feita por testemunha. Se não tivesse ninguém para testemunhar, ninguém ia saber, não ia ter como provar que era ele. Você pode até saber, foi o Guilherme, mas como vai provar? Exatamente. E aí o crime, como que se desenvolveu esse crime, né? Como que se deu esse crime? A Daniela, ela tava lá gravando, né, as cenas da novela, e ela tinha o costume de sair e ir pros ensaios de dança, que era uma coisa que ela amava também. Inclusive foi lá onde ela conheceu o Raul Gazola, que é que era o marido dela na época. E ela sempre tinha o costume de fazer esse tipo de caminho, né, de rotina. E aí ela tirou uma foto com os fãs, né, no dia, e ela foi pro ensaio, só que ela nunca chegou no ensaio. E começaram os telefonemas. E aí, cadê, que não sei o que e tal. E aí a Glória Pérez, ela fala que em determinado momento ela liga pro Guilherme, e aí pega e fala, e aí, você sabe, tem notícia e tal? Ela desesperada, e o cara simplesmente falou assim, deve estar na casa de uma amiga, né, não sei o que. Ela falou, nossa, que maluco idiota, desesperada aqui, como que ela faz um negócio desse, não avisa nada pra ninguém, e desliga o telefone. E aí eles continuam as buscas. Nessa época, tinham muitos assaltos no local. E aí o delegado pegou e falou bem assim, olha, pra evitar esse negócio de criminalidade, de assalto, de sequestro, sempre que vocês verem uma atividade suspeita, vocês vão lá e documentam, né, registra de alguma forma. E aí um dos caras, né, que tava visitando lá era um advogado, ele foi pra visitar a mãe dele, e aí ele vê uma atividade suspeita justamente no caminho. Ele tava junto com os sobrinhos dele e tal, ele passa e ele vê 2 carros. O que ele faz? Ele passa primeiro, né, vê que não tem ninguém, acha muito suspeito, volta, né, e avisa o pessoal que tava procurando, a Daniela, fala assim, vi 2 carros lá e tal. E aí ele volta com, acho que é com um zelador ou enfim, com alguém, né? E ele fica no banco do carona. Na hora que ele passa por esses 2 carros novamente, ele vê as placas. E o que ele faz? Ele anota. Isso aí é fundamental no crime. Ele vai lá e anota as 2 placas, e aí ele vê que tem um casal. Só que aí ele pensa assim, se é um casal que tá junto aqui no meio do mato, eles estão, né, namorando, estão fazendo aquelas coisas lá e tal. Ele não liga muito. E aí ele volta e informa. Só que como o pessoal já tava sentindo que tava um clima muito estranho, falou, tá muito esquisito, vamos avisar a polícia. Quando eles voltam pro local, Vinícius, já não tem mais os 2 carros. Só tem um carro, que é o carro de quem? Do Raul Gazola, marido da Daniela. Mas ela tava com o carro dele. Exatamente. E é aí que eles começam a desvendar o crime, né? E aí eles chegam no matagal, aí ligam, né, para as pessoas avisando e tal. Uma delas é o tio dela, né, que é advogado também e tal. E aí ele vai até o caminho, se não me engano, ele que vai até o local. Ele descobre uma chave, né, acho que é a chave do carro dela. Ele chuta a chave, ele não vê a chave no chão e ele acaba chutando ela. Tanto é que ele muda um pouco a questão da perícia ali, né, porque mudou o local do crime, né? O local do crime. Alterou. Então eles acham o corpo, né, Salom? E aí começa toda a investigação que é mostrada na série, tem 5 episódios, né, Salom? Exatamente. E o que acontece? Aí eles começam a mostrar como realmente foi, né? Pelo menos na investigação, né? Que provavelmente acerta, né? Que aí começa a aparecer frentistas que viram que quando ela saiu do Projac, não é Projac, qual é o nome do outro? Do estúdio lá onde eles gravavam as novelas. Quando ela saiu do estúdio, ela tirou a foto com os fãs e ele tirou foto com os mesmos fãs. E aí eles interrogaram as crianças, né, que saíram lá e tiraram as fotos com eles, interrogaram e perguntaram como eles estavam e tal. Ela falou, estavam meio tensos, eles nem deram risada e tal. E aí o que acontece? Ela pega, vai, abastece num posto de gasolina, né, onde tá lá os frentistas, e na hora que ela tá saindo, Vinícius, vê um carro e fecha
ela, né? E quem que sai de lá? O Guilherme. E aí os frentistas estavam todos vendo isso que estava acontecendo. E eles relatam que na hora que ele saiu, tem uma discussão, ele já chega a dar um soco nela, o soco é tão forte que ela desmaia, eles arrastam pro carro, né? E aí uma pessoa entra no carro dela e vai guiando o carro dela, e ele vai junto no outro carro, né? Que foi realmente o que aconteceu. Só que aí, tudo isso é ocultado porque os frentistas ficaram com muito medo das reações. Mas eles sabiam do que tinha acontecido, né? E aí, quando é desvendado o crime, é interessante que todo mundo fica em choque, né? Aí começa a divulgar pra todo mundo, tal. E eles começam a chamar as pessoas pra conversar. E aí, um dos delegados, ele vai olhando as fotos dos atores, das testemunhas, tal, e vai batendo uma a um. Só que aí, chega na foto do Guilherme de Pádua, ele pega e fala assim... Guilherme. E aí todo mundo fica meio assim e tal. Mas, meu, tem alguma coisa errada com esse cara. E eles começam a investigar. E na mesma da hora, né, eles já meio que começam a ter uma suspeita e ligar os fatos. Aí até a Cláudia Raia pega e fala que quando eles foram se abraçar, né, ela viu que tinha uma marca de uma unha de mulher. Ela acha aquilo muito estranho, só que na hora ela não associou muito, só que ela ficou com aquilo na cabeça, né? E aí as reações dele, ele falando, nossa, que coisa brutal que aconteceu, que não sei o que, tal. Só que aí o que acontece? Os caras acabam detendo o Guilherme de Pádua, leva pra cadeia e fala assim, ó... Joga um verde, na verdade, ali, né? Eles detêm ele, faz a interrogação, aí chama a Paula, e pra Paula eles dizem, ele já contou tudo. E aí é onde ela abre meio que o bico, né? Abre o bico assim, ela fala as coisas, mas, tipo, sempre tem uma versão diferente, né, Salvo? Sempre eles dão uma versão diferente e nunca uma versão que bate uma com a outra. Sempre tem diferença e, tipo, e nunca bate também com a investigação, né? Sempre dá errado. Então, a real mesmo, a gente nunca vai saber o que aconteceu, né? Na realidade, assim, quando ele foi chamado pra confessar, ele começou a cair em várias contradições. E os caras, não sei o que, você tá caindo em contradição, a gente já sabe que não sei o que e tal. E o cara meio que ficou cansado de tentar inventar histórias, né, porque nenhuma batia. E aí ele resolveu contar. Ele falou assim, é o seguinte, foi eu mesmo que matei, tal, a gente tinha um relacionamento. Na realidade ele fala que não tinha um relacionamento, que ela ficava no pé dele. E eu não aguentava, eu tenho uma família, minha esposa tá grávida, vai ter filho, eu não aguentava mais aquilo, eu precisava dar um jeito, eu fui lá e matei. E aí ele pega e fala como que foi feito o assassinato. Só que aí ele liga pra esposa em determinado momento da investigação, de cabeça baixa, e ele pega e fala pra ela assim, fica tranquila, eu joguei toda a responsabilidade pra mim, tá tudo certo, eu vou aguentar isso sozinho. Os investigadores estão todos observando, né? Ou tá grampeando a ligação, eles estavam perto. E aí pega e fala assim, essa menina tem uma ligação. Nós vamos lá atrás dela. Ele já queria tirar um pouco dele ali. Tanto é que teve uma entrevista no Ratinho que ele fala, eu já sabia que tava grampeado, mas eu precisava falar isso. Entendeu? E aí, o que acontece? Embora que eu acho que ele não... Eu não sei se ele não sabia. Psicopata, né? Eu acho que ele realmente estava tão apaixonado que ele queria assumir o crime. Eu acho que não. Eu acho que sim. Porque o que acontece? A obsessão deles era tão grande que um tatuou nas partes genitárias do outro, né, o nome, né? Tanto ela quanto ele tatuou o nome na virilha. Na virilha, né? Então, assim, olha só o grau de psicopatia. E aí, eles vão lá atrás da Paula. Quando eles chegam na Paula, eles já chegam falando que ele já tinha confessado tudo. E aí leva ela pra delegacia e ela faz uma confissão, só que é uma confissão meia... não é uma não oficial, né? E aí ela pega e fala que matou, que participou, que não sei o que e tal, aí dá a versão dela. Só que aí os idiotas, em vez de oficializarem isso, manda pra um outro delegado. E esse delegado é um delegado muito forte, influente, e a família da Paula é uma família que tinha muito dinheiro, muita influência e tal, e os caras simplesmente decidem, Vinny Boy, que não vai envolver a menina. Então assim, não, já temos a confissão do Guilherme de Pádua e nós vamos trabalhar com isso. E tentando isolar a menina. E aí que começa uma verdadeira saga pra eles tentarem incluir essa menina no crime também. E aí passa-se um tempo, só ele assume a culpa. Só que aí a Glória também começa, tipo assim, tem mais coisas. E aí que começa a saga do posto de gasolina. Tem uma saga muito grande aí, que é a mãe, tipo, cada episódio você vê uma coisa assim, você vê a cena um episódio dela viva ainda, que você vai vendo as coisas sendo construídas, como era a relação deles e tal. Aí tem outro episódio que mostra mais sobre a mãe, sobre a Glória Pérez, né? E mostra mais da saga dela de lutar contra a impunidade, né, dos assassinos. E cada episódio vai aparecendo. Aí tem um outro episódio que mostra mais a questão do pacto. E a série ela vai se construindo assim, né? São 5 episódios muito bem feitos. No final eles foram condenados, né, Saulão? E só que eles foram condenados a 18 anos, né? E ficaram apenas 9, 7 anos. Ele foi condenado a 19, ela foi condenada a 18. E aí eles cumpriram, acho que se não me engano, acho que foi 9 anos, né? Porque eles tiveram um bom comportamento. E
foi graças à investigação da Daniela, da Glória, né, em relação a Daniela, quando ela foi lá atrás dos frentistas, fizeram eles confessar, né, implorou, e aí foi juntando as provas, foi juntando os fatos, e aí teve aquele grande interrogatório, que é uma das coisas muito marcantes no documentário, né, que é o dia do julgamento dos dois. O Raul Gazola até que falou que no dia do julgamento do Guilherme, ele foi embora, foi pra fora do país, porque ele não queria ver ele, porque senão ele ia pegar ele. Teve o julgamento dela, que ele resolveu aparecer, né? E aí ele também fala que... Teve que sair, porque tem tipo um cercadinho assim, e ele falou que tava tão perto assim, que ele podia... Ninguém ia conseguir segurar ele. Ele ia matar a menina na porrada. E aí, pra não estragar a vida dele, né? Porque ele não merece, né? Esses assassinos não merecem, não merece nem palco. Então ele resolveu sair na hora lá. E é isso, eles ficaram um pouco tempo presos. A Paula se formou em direito, né? Virou advogada, você vê. O Guilherme virou pastor. E o que é mais interessante, assim, é que essa menina, o grau de psicopatia dela é que ela na cadeia ela revela, né? Que ela queria ter matado a Daniela viva, fez de tudo pra acordar ela, né? E não conseguiu, aí acabou matando ela morta, adormecida, né? Desmaiada. O cara que cuidou do caso, que era o promotor, ela fez questão, quando ela fez quando ela estudou o direito, de ir pra sala dele, né? E ter a aula dele. No final do curso, ela ainda agradece, fala que foi um bom professor. Ela procurou a mesma faculdade pra fazer. Pra da mesma faculdade, doente, né? Entendeu? Assim, os mesmos lugares onde a Daniela frequentava. Essa mulher, assim, ela é... Doente. Né? Os dois são. Ou é do mal, né? Vamos colocar assim. E assim, você percebe que não tem arrependimento de nenhum dos dois. Ele sempre tá tentando se mostrar da entrevista, falando que tinha uma coisa a mais. Todo mundo querendo se mostrar, até o próprio advogado, né? E o pior, eu não sei se você assistiu a entrevista com o Ratinho ficou bravo, porque o Guilherme foi dar entrevista dizendo que ia revelar coisas nunca reveladas. Ele nunca revelava, entendeu? Ele só queria aparecer. E aí o Ratinho ficou bem bravo assim no final e encerrou a entrevista bem bravo. Né? Falando que não perdoava ele também, assim como então... a Glória Pérez não perdoava. É um cara que Mas quer sempre palco, ele tinha um palco. Ele quer palco. E aí ele nem participou das gravações, eu achei isso excelente. Porque bandido não pode ter a sua versão. A Paula também ainda continua vivendo a vidinha dela, mas teve que arcar com os custos de todo o enterro. Uma coisa que a gente não citou aqui, ela estava grávida, né? E a criança nasceu, não sei como que é a vida da criança hoje em dia, eu sei que trabalhou fora e tal, hoje tem mais ou menos 30 anos. E... eu não sei como que é. A criança tem contato com a mãe, eu acho que com o pai não tem, então... criança não, agora já é um adulto, né? Tem a nossa idade, né? Com certeza, mas não participou dos documentos. Mas também não tem nada a ver com a história, né? É uma pessoa inocente, tava na barriga ainda, no ventre da mãe, né? Exatamente. Uma situação difícil. Então é isso, gente. A série é bem construída, se você puder assistir, assista, porque... é como se fosse novela mesmo, né? Te prende do começo ao final. É até melhor que uma novela. Bem melhor. Bem melhor. É muito bem construído, se você consegue colocar na pele ali das pessoas que estão vivendo, né? Porque é um desespero tão grande. E a gente olha assim, a gente já fica com desespero. Agora imagina as pessoas que passaram por aquilo. Deve ter sido um dia terrível. Um pesadelo. Não sai da cabeça, entendeu? E não sai mais. Pra mãe, pro tio que aparece, pro irmão. Então é uma situação que, é embaçado. Pro viúvo, né? Que é o Gazola, que até hoje ele fala com muita emoção, né? Ele participou do podcast lá, ele falando da dor que ele sentiu. É um documentário assim que eu dou a nota máxima. Eu vou dar 10, assim, com louvor. Eu esperaria, assim, que nem eu falei com o Vinícius, se o Oscar fosse um negócio sério, né? No mínimo, esse documentário ele entraria lá como o melhor documentário. Pra não dizer que merece ganhar o Oscar, porque realmente foi tudo muito bem feito. Eu gostei demais desse documentário e eu recomendo pra vocês. Então é isso, pessoal. Então deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você quer mais vídeos como esse, né, falando de documentários um pouco mais pesado, né? A gente não tem tanta molejo, né, Salão? Não tem tanta brincadeirinha, até porque não convém. Não tem como, né? Ainda mais uma história dessa. Mas a gente pode fazer mais sobre documentários aí, tem vários crimes. A gente pode comentar aí, né, pra comentar. Então, deixa seu like, é isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal. É nóis, abraço, tchau! Nóis.